A lei do inquilinato completa um ano amanhã, mas ainda tem muita gente que não sabe o que mudou em relação à lei anterior. As modificações trouxeram mais segurança para os proprietários e facilidades para os inquilinos. O contrato de aluguel de Patrícia foi renovado automaticamente no ano passado e ela nem sabia que a lei do inquilinato tinha passado por mudanças. Realmente não tenho conhecimento profundo sobre a lei, na verdade nem superficial. A mudança, por exemplo, mexeu com o bolso de quem aluga. Se o morador quiser sair antes do fim do contrato, ele paga uma multa proporcional ao tempo que resta e não mais a multa total pré-estabelecida. Uma das mudanças mais importantes na lei foi em relação aos pagamentos. Se o aluguel atrasar e o locador reclamar, o morador tem 15 dias para pagar a conta. Caso contrário, depois da ordem do juiz, pode ser despejado em 30 dias. A possibilidade de o locador poder entrar com uma ação de despejo fez com que os locatários cada vez mais pagassem os seus aluguéis em dia. Os reflexos dessas mudanças são percebidos diretamente no mercado. O número de inadimplentes diminuiu. A redução aqui em Curitiba, por exemplo, foi de 30%. Outra consequência foi o aumento da oferta de imóveis para serem alugados. Em 2009, foram ofertados na capital cerca de 3.800 imóveis por mês. No ano passado, foram quase 4.100. A lei veio equilibrar a relação entre inquilino e proprietário. Ela veio tranquilizar o mercado, veio estimular o mercado, veio aumentar a oferta, fazer com que os investidores voltassem a aplicar imóvel para locação residencial. Olá, bom dia. Nós falamos ao vivo de Curitiba e o Conselho Federal de Corretores de Imóveis fez um balanço do primeiro ano da lei do inquilinato. Quem tem mais informações para a gente sobre isso é o João Teodoro da Silva, que é presidente do Conselho. Olá, bom dia. A gente pode dizer que a lei, na prática, está funcionando ou não? Na verdade, sim. Nosso balanço diz que a lei está funcionando sim, embora ela não tenha atendido completamente as expectativas que nós fizemos quando da edição da lei. Mas, de um modo geral, ela está funcionando sim, apesar de que, em alguns detalhes, ela não atendeu toda a expectativa do povo brasileiro. Que detalhes, por exemplo? Por exemplo, com relação ao prazo de execução de uma desocupação de imóvel por inadimplência. Na verdade, nós esperávamos que esse prazo caísse para 4 a 6 meses. E hoje nós verificamos que esse prazo ainda está próximo de um ano. Na verdade, não atingiu a expectativa, portanto. Mas reduziu bastante, porque no passado nós tínhamos prazos que iam até 2 anos para se conseguir desocupar um imóvel. Então aconteceu, sim, sem dúvida alguma, um avanço muito grande nessa questão da desocupação também. O que acontece nesse caso específico? A Justiça não está acompanhando essas mudanças? É isso ou não? Não, a Justiça, eu costumo dizer que a gente não deve ser injusto com a Justiça. A Justiça está acompanhando sim. Acontece que tem um volume muito grande de trabalho e tem ainda, dentro da nossa lei processual, um volume muito grande de recursos possíveis. E esses dois aspectos é que fazem com que haja morosidade no cumprimento da lei. O juiz, ao receber um processo, ele entra numa fila para ser atendido. E essa fila demora 2, 3, 4 meses para que o processo chegue às mãos do juiz, até que ele possa tomar uma decisão. E isso faz naturalmente com que haja um atraso significativo e a lei não possa ser cumprida na sua integralidade. Uma outra expectativa da lei, quando ela surgiu, quando ela começou a valer, é que aumentaria o número de imóveis no mercado e, consequentemente, baixaria o valor do aluguel. Isso está acontecendo? Na verdade, não. Embora o valor do aluguel nós entendemos que ele realmente baixou, sim. Porque se você for considerar que o custo dos imóveis para venda no Brasil subiram nos últimos 3, 4 anos, em alguns casos mais de 100%, e percentualmente o aluguel não acompanhou esse preço, nós podemos dizer que os aluguéis baixaram sim de preço relativamente ao preço de venda dos imóveis. Mas, infelizmente, o número de imóveis que a gente esperava que viesse para o mercado para locação não vieram. Exatamente por quê? Porque nós sentimos que há abundância de financiamentos e aquelas pessoas, na inconstância, ou seja, na incerteza de saber se a lei iria ou não pegar, preferiram botar os seus imóveis à venda ao invés de trazê-lo para o mercado. O levantamento que nós fizemos revela que apenas 15% aproximadamente dos imóveis que estavam fechados vieram para o mercado de locação, o que ajudou, mas não atendeu a toda a expectativa que nós tínhamos. Alugar sem fiador passou a ser uma possibilidade, mas tem muita gente que ainda não se sente confiante em fazer isso. De fato, alugar sem fiador é uma realidade e a lei permite, e há várias experiências nesse sentido, experiências bem-sucedidas, diga-se de passagem, mas ainda a população não acredita muito. O próprio proprietário não acredita ainda que a lei tenha eficiência, por isso ele
não está disposto ainda a fazer a locação sem fiança. Mas nós acreditamos que isso vai pegar sim, porque esta agenda que o governo federal, que o Congresso Nacional aprovou do cidadão do bom pagador, né, o cadastro do bom pagador, ela deve vir a funcionar brevemente e as pessoas terão, sem dúvida alguma, por si próprio garantido a condição de bom pagador e aí não haverá necessidade do fiador. Tá certo, obrigada pelas informações. Thaís? Obrigada, Karine.